Olá, meu povo! Está começando mais um iPod, o podcast da SMAP. Toda sexta-feira a gente está aqui com um novo episódio, sempre trazendo temas de interesse de toda a sociedade. Então, se você ainda não é inscrito, ainda não assinou lá o canal da SMAP no YouTube, a hora é essa. Você vai sempre acompanhar um papo bom e ficar mais sabido, mais sabida. Para entrar em contato com a gente, além do espaço de comentários aqui mesmo no canal, você pode anotar aí o nosso WhatsApp. É o 31815800. Pode mandar sugestões, questionamentos, elogios também, não fazem mal a ninguém, né? Então anota aí e entre em contato com a gente, tá bom? Vamos então aos convidados do nosso programa de hoje. Estão aqui comigo no estúdio da SMAP, na mesa do iPod, o desembargador do TRT da 6ª Região. Para quem não sabe, a 6ª Região é a que inclui Pernambuco, Dr. Sérgio Torres. Seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, prazer é meu. Aqui com a gente também, nosso colega de tribunal, psicanalista, Pedro Gabriel, a quem eu também agradeço imensamente a sua presença. Obrigado, Mônica. Um alô, doutor Sérgio, alô, todos que nos escutam, né? Espero que tenhamos uma tarde brilhosa. Não tenho dúvidas. Gente, vocês estão aqui com a gente hoje para a gente conversar sobre saúde mental do trabalho. Vocês imaginam, assim, a quantidade de coisas que a gente pode abordar, né, dentro desse tema, mas o que eu queria começar, né, provocando vocês a quantidade, né, a gama de dificuldades, de problemas que a gente pode ter, tanto no trabalho quanto fora dele, em função de não termos um ambiente são, né, de uma organização tranquila, um clima de trabalho que seja adequado, leve, enfim, são muitos problemas que eles vão além, né, do ambiente de trabalho. Eu costumo dizer, Mônica, que existem os adoecimentos do trabalho, né, aqueles agenciados e permitidos, de alguma maneira, por algumas instituições que possuem, infelizmente, estruturas adoecidas, e existem também adoecimentos que acontecem no trabalho, né, onde o trabalho é palco desses adoecimentos. Porque o trabalho, pela própria estrutura, né, da nossa vida contemporânea, por esse capitalismo tardio, uma série de questões econômicas, sociais e também psicológicas, o trabalho ocupa um lugar central na nossa vida. Então, é onde passamos a maior parte do nosso dia, né? Muitas vezes um pai ou uma mãe passa com um filho 1 hora, 2, 3, mas passa-se 8, 9, 10 horas no trabalho. Então, o trabalho, ele é um palco, cena, onde a maior parte da nossa vida transcorre. E é muito natural que certos padecimentos, adoecimentos, que são de escala individual, nesse caldeirão do que a gente chama de neurose, né, das condições psicológicas, eclodam na forma de adoecimento. A nossa lógica natural, ela está baseada no trabalho, né? Então, assim, a gente estuda, a gente trabalha, tudo está envolvido, né? Inserido aí no quesito trabalho. E é interessante, porque normalmente quando nós pensamos em ambiente de trabalho ou relação de trabalho, visualizamos basicamente 2 elementos dessa troca entre o empregador, o patrão e o respectivo empregado, né? O empregado vai prestar o serviço, vai trabalhar, e tem o dever, então, de realizar esse serviço, e o empregador teria, então, a obrigação de remunerar esse serviço, de pagar o respectivo serviço. Seria, então, uma troca, né? uma partida e uma contrapartida. Mas existem vários outros elementos envolvidos diretamente, porque toda e qualquer forma de relação humana, ela repousa sobre o ideal de dignidade da pessoa humana. E isso traz múltiplas manifestações, inclusive obrigações e deveres do empregador de proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável. E quando isso não ocorre, isso traz consequências para o plano jurídico. E é por isso que nós temos, então, visto nas últimas 2 décadas, cada ano um crescente número de ações trabalhistas envolvendo discussões sobre saúde mental, sobre uma doença laboral envolvendo algum problema decorrente de alguma forma de maus tratos, ou então de percepção de maus tratos que o empregado veio a sofrer dentro do ambiente de trabalho.
E maus tratos, né, doutor, que podem ser ativos ou passivos, né? Ativos, né, no sentido de uma estrutura agressiva, né, que fustiga o trabalhador, né, na forma de exigências inumanas, ou fora da esfera da dignidade, ou passivo no sentido de não cuidar devidamente de certas particularidades, singularidades, necessidades que cada pessoa tem. Os seres humanos, eles se particularizam, né? A gente tem um nome, a gente tem um sobrenome, a gente tem uma história. Nós não somos um rebanho, né? Como muitas vezes se pensa, algumas espécies de outros animais. Temos nossas individualidades e as organizações nem sempre são sensíveis e permeáveis àquela dificuldade, àquela particularidade, àquela necessidade pessoal daquele trabalhador. E a gente vê com muita frequência, né, essa necessidade, essa busca eterna de atingir metas. Né? A gente está sempre em busca de atingir alguma coisa, sempre uma coisa urgente. Né? E que nessa busca, muitas vezes, esse tipo de cuidado se perde. Né? E aí a gente percebe que se perde tanto pelo lado do empregador quanto do empregado. Né? Eu vejo, por exemplo, uma necessidade da gente também se adequar ao perfil da pessoa e o perfil do tipo de trabalho. Porque, às vezes, de fato, eu não tenho perfil para esse tipo de função. Né? E tanto a gente quanto até quem seleciona, né, para as empresas, eu não sei se não tem esse cuidado ou se essa busca de, olha, eu vou aceitar qualquer coisa para não ficar desempregado também, né? Sim, sim. Tem um autor que é do campo da filosofia, mas foi chamado por Freud de o primeiro psicanalista, né, que é o Friedrich Nietzsche. E ele olhando para o seu tempo, né, final do 19, começo do 20, ele olha para o seu tempo, que é ainda o nosso tempo, né? Dizem os historiadores que o século XX é um século que ainda não terminou, né? E percebeu que esse século XX, XXI, ele é apoiado sobre um descaso de si próprio. Então as pessoas, elas acordam, elas dormem, elas trabalham, elas circulam, elas amam, elas casam, descasam, sem se perguntar pelas razões de suas escolhas. Como se aquilo que aparece dentro de nós fosse fruto do acaso. Como se alguma entidade divina colocasse o caminho dentro da gente, quando na verdade nós descobrimos o que somos a cada dia. Nosso destino, nosso futuro depende da gente. João Cabral de Melo Neto, um poeta nosso aqui, próprio da casa, né? Fez agora 102 anos, ele dizia que para os bichos e rios, nascer já é caminhar. Então o rio sabe para onde tem que correr, para o mar. Né? Um bezerrinho, quando nasce, já cai em pé, procurando o de mamar, né? Mas o ser humano não. A gente não sabe o que a gente é. A gente não sabe para o que a gente nasceu. A gente descobre todo dia, quando a gente se pergunta, quando a gente ouve os sinais de conforto ou desconforto dos lugares onde a gente transita. Então há um descaso fundamental. Há pessoas há organizações que deveriam selecionar melhor os seus empregadores e empregados que deveriam selecionar melhor ao que se submetem, né? E nisso, né, muito adoecimento é plantado, né, como amassamento num terreno que poderia ser bom. E é como eu disse no começo, né, assim, é um adoecimento que vai além do ambiente do trabalho, né, e além da pessoa, porque a minha impressão é que rebate isso na sua casa, na sua família, né, do tempo que você fica com a sua família, que você dedica a ela, tempo de qualidade, né, porque às vezes você está tão adoecido que não consegue aproveitar, né, aproveitar esse tempo. E é verdade, porque problemas mentais envolvendo diretamente ou indiretamente o ambiente de trabalho, nós sempre tivemos. Mas eu acho que a nossa sociedade contemporânea, os dias atuais, eles trazem uma tempestade perfeita para uma intensidade maior nesse respectivo aspecto. Você mencionou exatamente a questão, Mônica, envolvendo a pressão. E hoje todos nós nos sentimos pressionados de uma forma ou de outra com relação ao nosso rendimento no ofício dentro do respectivo ambiente. E não é só a iniciativa privada, não. Se você conversar aqui com juízes e servidores, eles vão dizer, olha, não, nós temos uma pressão porque nós temos tal meta a atingir, tal meta a bater. Então isso naturalmente então traz esse sentimento de ansiedade, um nervosismo natural, porque você tem um objetivo a conquistar e nem sempre é fácil realizá-lo. Então você tem esse aspecto. Você tem também uma sociedade que está hoje mais aberta a questões envolvendo discussões sobre saúde mental. Quando se discute, então, saúde, não é só saúde física. Hoje é perfeitamente normal você conversar e discutir abertamente sobre
suas dificuldades, sobre seu interesse, sua necessidade de realizar uma terapia, isso 20 anos atrás não era comum, né? Hoje nós estamos mais abertos para essa realidade, abertos. E como consequência, então, de todos esses elementos juntos, nós vamos ver realmente uma situação no qual cada vez tem um número crescente de pessoas que sofrem, que têm esse tipo de problema. Alguns que tentam resolver sozinhos e não conseguem, e outros que realmente precisam de alguma forma de auxílio, senão não vão conseguir sair dessa situação sozinhos. Sim, sim. Você acredita, Pedro, que as pessoas hoje têm mais abertura mesmo para falar assim, não temem dizer assim, será que eu vou me sentir fragilizado se eu disser para o meu chefe que eu estou me sentindo depressivo? A gente vive, né, um momento que não é tão diferente assim de outros momentos já vividos, né, mas que ele é amplificado por conta dessas telas, né, que tomaram conta da nossa vida de maneira onipresente, né? As telas são os deuses desse tempo que a gente vive. Então, por conta desse mundo de aparência, de fantasia, nós vivemos uma época particularmente alienada, alienante e alienadora. Alienadora porque há uma geração sendo produzida a partir dessa ilusão de que a verdadeira vida acontece atrás das telas, né? A partir de uma imagem que se cria na rede social, quando na verdade a vida é o que acontece aqui agora, né? Nos bastidores, no todo dia. Né? A vida de um casal não são as fotos que esse casal tirou em Paris. A vida de um casal é quando o outro está doente, com infecção intestinal, e o outro está lá segurando a mão, né? Suportando aquilo que há de mais visceral, animalesco e real de uma relação. Então, eu não creio que as pessoas estejam mais propensas a isso, porque é como se a gente vivesse num tempo de dormentes. Pessoas que dormem e fingem, que escondem seus afetos, que não os conhecem, na verdade. Né? O Dr. Sérgio falou muito bem que essa chaga não é só do serviço da esfera privada, mas atinge também o serviço público. E é verdade, porque hoje em dia, quando alguém, por exemplo, decide por um concurso, quase que na unanimidade das vezes, se olha somente a remuneração. Não se avalia as particularidades daquele cargo público. Né? E que há o interesse público e a pessoa que esteja ali executando seja feliz, esteja bem para poder executá-lo como externo. Esteja preparado para Esteja isso. preparado para isso, para suportar, né? Inclusive cargos públicos, como de juiz, por exemplo, que é um cargo muito difícil. Né? Você tem vidas a riscos, a perigos, inclusive. Né? Quantos juízes não estão ameaçados hoje de morte, né? Juízes, promotores, enfim. Então, se observa somente o aspecto da remuneração, tanto para um concurso público quanto para um cargo de gestão de um alto escalão de uma empresa, sem se perguntar se essa é a vida para a qual você deseja, né? Para a qual você nasceu, entende? Então, eu entendo assim que as pessoas elas não estão mais aptas, né, respondendo a sua pergunta, que elas têm vivido um sono de si, e percebo, né, pela minha experiência, pelo que vejo, pelo que ouço, né, das pessoas, que os ambientes de trabalho, lamentavelmente, eles são cemitérios humanos, na sua maioria. São pessoas que não vivem com prazer. É como se o trabalho, aquelas 6, 8 horas, fosse uma pausa na vida. A vida é o que acontece até a chegada do trabalho e que é retomado depois. Haja visto aquela expressão, né, que eu acho terrível, né? Sextou. É uma pessoa que comemora porque sextou, é uma pessoa que odeia o resto da sua semana. É uma pessoa que padece da segunda a sexta e aproveita o sábado e domingo, né, para voltar a sofrer na segunda-feira. Então eu entendo que as pessoas elas assumiram, né, por várias razões, não compete a mim julgar, né, atribuir isso um critério de valor, mas de maneira prática fizeram das suas vidas uma expiação de si, né, uma vida sem prazer, um trabalho sem interesse, um amor sem desejo, uma comida sem gosto, um dia sem alegria. É como as pessoas lamentavelmente vivem. Né? E há todo o esforço da gente poder reverter essa ordem e poder promover um ambiente melhor para as pessoas. Até porque esse sentimento, ao meu ver, ele contagia, né? Contagia, Do mesmo jeito que a alegria, que o entusiasmo, né? Que o prazer em fazer as coisas contagia o coleguinha, alguém que é muito negativo e que está sempre reclamando, né? Também contagia. É muito ruim, né? A história da laranja podre, né? No pé. Sim. A morte, é importante que a gente saiba, ela não se confunde e nem sempre se encontra com a terminalidade do corpo. Nem sempre. Muitas pessoas morrem primeiro na sua alma, antes do corpo. Muitas pessoas elas vivem uma morte em vida. O Santiago Kovadlov, um autor argentino, ele dizia isso, né? Que nada mais triste nessa vida do que alguém que assiste às exéquias do próprio desejo, né? Que vive uma espécie de morte da alma, que vive sem gosto, né? Então que a morte, quando chegue, nos desligue enquanto ainda estivermos acesos. Né? Naquele filme Zorba Grego, que você gosta de cinema, né? No livro, né, do Kazakh Zantes, né,
isso tudo não pega, mas ele fala que o Zorba, quando ele percebe que vai morrer, né, ele morre, né, desculpa o spoiler, agora talvez não devesse ter dito isso, mas enfim. Agora já foi, Pedro. E ele grita assim: um homem como eu deveria viver 1000 anos, e faz a sua última dança. Veja, isso não morreu, né? Isso não continua vivo, inclusive. Olha aqui a gente falando dele, né? Mas as pessoas que vivem e trabalham sem sabor, sem gosto, sem alegria, fazem da sua existência uma espécie de cativeiro. E esse é o problema, né? É muito importante, eu acho, e a gente vê isso naqueles ambientes de trabalho que são alegres, aquelas avaliações que faz, bons lugares para trabalhar, os melhores lugares para trabalhar. Realmente eu acredito muito na perspectiva de quando, né, o empregador, ou o superior, o hierárquico, o chefe, né, ele entende que, olha, se eu tiver uma equipe feliz, então o trabalho vai fluir melhor. Isso é verdade. Sim, isso aí, pela minha experiência, é muito... Agora, exige uma certa dose de empatia que nem sempre conseguimos materializar. Isso é importante. Nós temos que entender que as pessoas reagem de forma diferente, né? Às vezes ao mesmo estímulo, à mesma situação. É curioso, por exemplo, nós tivemos uma questão envolvendo o ambiente de trabalho que foi durante anos debatido no âmbito da Justiça do Trabalho, primeiro grau e segundo grau, envolvendo algo que era muito peculiar, acontecia em outros estados, mas era muito forte aqui em Pernambuco, quando determinada empresa ela foi adquirida por um grupo estrangeiro e quis implantar aqui no Brasil algo que é típico do país de origem, né, que envolve, então, aquelas atividades de estímulo em grupo dos respectivos trabalhadores, que incluiria, então, cantorias, danças e gritos no início do trabalho, no meio do trabalho, etc. E aí, então, nós passamos a visualizar, com o tempo, várias ações trabalhistas de pessoas dizendo que, em virtude daquela exposição, eles se sentiam mal, eles não gostavam de cantar, não gostavam de participar, e foi uma discussão muito grande entre os próprios juízes, porque eu, por exemplo, eu atuava na unidade jurisdicional onde eu tinha uma colega, isso era quando eu ainda era juiz de primeiro grau, e ela dizia para mim: Sérgio, dançar, rebolar, os homens fazem isso de onde eu sou, porque todo mundo gosta de dançar forró, todo mundo gosta de se exibir. Isso, como é que você pode entender que isso é um constrangimento? Aí eu dizia para ela, veja, nós temos que olhar como as outras pessoas reagem. Certamente uma pessoa mais desinibida, mais alegre, vai se sentir normal em cantar em público, em bater palma, em gritar o nome da empresa, etc. Mas uma pessoa tímida, ser forçada a fazer isso, é de uma crueldade imensa. Então, isso não pode ser colocado de uma forma impositiva. Você oferece a todos que desejarem. E nós passamos, então, e tivemos depois um incidente de uniformização jurisprudencial no qual foi definido exatamente isso, né, que quando é imposto, quando não é algo espontâneo, quando a empresa aplica com uma técnica empresarial obrigatória, no qual a pessoa se sente obrigada a participar, aí isso sim pode vir a causar, então, constrangimento e, como consequência, um dano moral. E aí o que seria uma técnica, né, de facilitação vira um estresse maior para a pessoa, né? Tem outra chaga, né, desse nosso tempo, né, que é uma espécie de obrigação de estar sempre feliz, constantemente, ininterruptamente, o tempo todo, né? Porque essa é a vida que a gente posta no Instagram, né? Eu vivo dizendo, eu queria morar no meu Instagram. Eu digo isso sem nenhum medo. A gente precisa malhar 3 horas, correr de 5 da manhã, ler 3 livros, fazer beber dieta, muita água, fazer dieta, ser amigo dos animais. Né? Fazer suas orações, enfim. E ainda tem que trabalhar, né? Que hora trabalhar? Vocês acham que existe uma sensação de que é normal viver estressado no trabalho? Eu acho que hoje, em virtude da exigência geral, da competitividade de concorrência, da ideia de que você compete não apenas com seu vizinho, mas com uma outra empresa do outro lado do mundo, eu acho que isso tem realmente criado uma situação no qual o ambiente de trabalho ele torna-se naturalmente tenso. E aí, para distensionar, que é necessário essas iniciativas, essa atividade. Porque um pouco de tensão eu acho até interessante, né? Na minha juventude eu era atleta e eu gostava da véspera do jogo, né, ter um pouquinho daquela tensão antes do jogo. Mas tensão em excesso, aquela ansiedade em excesso é prejudicial.
Então, para encontrar esse equilíbrio, não é sempre uma tarefa fácil, mas eu acho que tem que ter uma intervenção. Por isso que é muito importante a participação do líder de equipe, do chefe, ele visualizar, ele entender que como nem todo mundo reage da mesma forma ao mesmo estímulo, ele buscar, então, ter uma postura empática com cada um dos seus subordinados, e aí, aquele que precisa de mais estímulo, estimular. Aquele que, de repente, reage de uma forma diferente, ele também tratar de uma forma diferente. Se ele conseguir atingir esse nível de equilíbrio, fazendo um tratamento distintivo de acordo com as necessidades de cada um, ele vai criar um ambiente muito mais propício a alcançar aquelas metas que ele mesmo estabelecer. Sim. E isso acho que envolve inteligência emocional também, né, Pedro? Bastante, bastante. E acho que as empresas, algumas delas pelo menos, já percebem isso, né? Que, como o doutor falou muito bem, o trabalhador motivado, ele produz mais e melhor. Então, em alguns lugares, algumas organizações, você não tem mais nem pontos. Você pode trabalhar, inclusive, da praça, do parque, de casa, até antes da pandemia, né? A Google, por exemplo, é um exemplo disso, né? Eles lá tem sala de videogame, tem redes, tem fliperamas, eu nem sei se chama lá pibolinho, deve ter outro nome, né? Aqui no sertão era pibolinho. E tem, enfim, uma série de elementos desestressógenos, porque eles entendem que se eu trabalhar 2 horas bem, eu produzo mais do que se eu trabalhar 20 mal, né? Então há essa preocupação, né? Esse oferecimento de um ambiente que seja propício ao exercício disso que a gente chama de inteligência emocional. Só que a competitividade ela é muito cruel. Ela, inclusive, ela toca forças muito ancestrais do psiquismo humano. Essa ideia de que na China, na Índia, nos Estados Unidos, tem alguém que está estudando mais que você, dormindo menos que você, e vai tomar seu emprego amanhã, isso é muito forte para as pessoas, para algumas pessoas principalmente, né? Porque toca em algumas estruturas neuróticas, né, obsessivas, que fazem com que, para algumas pessoas, se reviva, né, a ideia da perda do objeto, a perda do seio materno, por exemplo. Né? E você acha que aquilo ali é a pior coisa que pode lhe acontecer. Né? Então, o trabalhador ele acha que não pode adoecer, que não pode não entregar um trabalho, que ele não tem o direito de fazer um exame, de ir ao médico, de repousar, de tirar uma pausa, né, entre uma atividade e outra, porque acha que ali ele vai estar sendo passado para trás. E não é somente algo que é oferecido de fora, né, é algo que toca a nossa estrutura interna. Por isso que não há, no meu entendimento, né, a possibilidade de uma saúde mental em um ambiente onde a palavra não circula. Isso é muito importante, né? Que as pessoas conversem, que os líderes conversem com seus liderados, que os liderados peçam ajuda, peçam socorro, apresentem suas dificuldades, suas particularidades, que na medida do possível cada um procure, né, seu trabalho de análise, sua terapia, porque aonde a palavra não circula, ocorre o adoecimento. Todo adoecimento, na verdade, mesmo aqueles que aparecem no corpo, sempre são secundários, sucedâneos de alguma palavra que não foi dita, de alguma coisa guardada. Então, não há caminho para a saúde mental que não passe fundamentalmente pela palavra. Doutor Sérgio, vocês recebem muitas ações com relação à síndrome do burnout? Um número bastante razoável e crescente. E mais ainda, múltiplas dimensões do burnout. Nós já julgamos múltiplas ações, eu acredito que uma das primeiras, em segundo grau, eu fui até o relator do processo, isso já foi uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, envolvendo alguém que alegou que o seu ambiente tóxico, né, na respectiva empresa teria causado, então, né, não apenas prejuízos profissionais para ele, mas em relação, né, à sua própria vida e seus objetivos de vida. Né? Entendendo, então, que ele já não era mais a mesma pessoa em virtude de tudo que foi sugado dele enquanto profissional no respectivo ambiente de trabalho. Então, não é incomum ações nos quais se busca postular alguma forma de indenização, porque a pessoa simplesmente foi levada a um estado no qual a realização de seus sonhos pessoais anteriormente já não estariam mais ao seu alcance. Às vezes, pode ser uma perspectiva exclusiva ou peculiar da pessoa, mas outras vezes a gente vê situações absolutamente impressionantes. Assim. O que eu já vi em autos e processos, assim, eu já vi, por exemplo, isso foi retratado muito bem nos autos por fotografias da respectiva pessoa que se sentiu, né, vítima de assédio e
levada a um estado realmente assim deplorável, enquanto não apenas trabalhador, mas enquanto ser humano. E o que me chocou mesmo foi a evolução das fotos, que foram colocadas de uma forma assim, ano por ano. E a pessoa, então, se transformando fisicamente em virtude de toda aquela carga negativa levada. Tanto que eu me recordo que o reclamante era uma pessoa relativamente jovem, assim, menos de 30, menos de 35 anos no máximo, mas já estava aparecendo ao final das últimas fotos como se fosse um ancião de 70 anos. Né? Uma transformação física em virtude Isso deve do ser respectivo tratamento. surpreendente, né? Você constatar isso com com registros fotográficos, né? E isso foi decisivo, inclusive, no julgamento do respectivo caso. Foi demonstrado isso não apenas pelo respectivo texto, e também teve atestado médicos, perícia médica e tudo mais, mas as fotografias, para mim, foram realmente determinantes, porque você visualizar aquela cena, você vê a passagem dos anos, e não é assim, algo natural, um envelhecimento natural. Né? Estamos falando, então, que em 3 ou 4 anos parecia um pulo de 40 anos. Então, que bom, né, que essa empresa foi responsabilizada e que pena que essa pessoa não conseguiu, antes de chegar a esse ponto, dar outro curso à sua vida, né? Porque todo o dinheiro do mundo não trará de volta essa vida perdida, né? Esse tempo gasto, né? Lamento para essa pessoa, né? Porque é importante também, né, que o trabalhador ele saiba assim, um limite pessoal, né, a partir do qual a sua dignidade está comprometida, e claro, sempre buscar as vias legais para responsabilizar quem ele causou algum tipo de crime, né, enfim. Se usa a expressão crime também, doutor, na história do trabalho, acho que não, né? Não nesse sentido, não no Então, sentido técnico. mas Apesar de quem que socialmente ali termina foi sendo, realmente. não, espécie de crime, mas enfim, algo análogo a um crime, né, que se, claro, procura a responsabilização, mas que se procure, né, um outro rumo, um outro caminho. Não é o fato de se ganhar menos ou ocupar um posto mais abaixo da escala de ascensão do trabalho que a pessoa vai ser fracassada ou vai ser menos feliz. Ao contrário, né? Muito pelo contrário. De fato, para isso eu preciso de um bom acompanhamento, né? Um bom acompanhamento, sem orar de si, né? E a liberdade, né, para poder proclamar a própria independência, né, para além de qualquer tipo de força que subjugue. Há sempre alternativa. Ninguém é obrigado a se submeter a um trabalho como esse, né? Assim, se procure, né, outra alternativa. Né? E Doutor claro que se Sérgio. responsabilize, claro, uma empresa como essa. Sim, sim. E doutor Sérgio, como é para vocês chegar nesse tipo de decisão? Como é que é? Porque hoje em dia, tudo bem, a gente tem laudos médicos, né? Mas no dia a dia, há uma certa dificuldade de provar esse tipo de ação? Muitas vezes sim, porque para haver uma responsabilização do empregador, nós temos que entender que o empregador, então, não cumpriu uma obrigação contratual, um Sim. dever contratual, que seria exatamente esse de manter um ambiente de trabalho seguro e saudável, de respeitar a dignidade do seu trabalhador. E muitas vezes o empregado, o ex-empregado, o trabalhador, ele tem dificuldade em reunir provas para demonstrar que aquilo ocorreu no respectivo ambiente de trabalho. Então, processualmente, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Ele consegue, por meio de prova testemunhal, demonstrar que esse tipo de conduta agressiva, abusiva, ilícita ocorreu dentro do ambiente de trabalho, mas ele pode utilizar prova testemunhal para isso, mas nem sempre ele consegue pessoas que se dispõem a comparecer. E não é a opção da testemunha comparecer a juízo se ele for indicado. O testemunha cumpre um dever cívico de colaboração com a justiça. Então, as pessoas sempre falam isso, mas aquela pessoa não quer vir. Não tem esse que não quer vir, não. Se não desejar vir, coloque o nome e o juiz manda chamar, né, mediante condução coercitiva. Mas o interessante é ter uma pessoa que está disposta a realmente colaborar e expor o que viu. Só que o que às vezes acontece, Mônica, é essa forma de conduta abusiva ocorre em portas fechadas, por trás de portas fechadas. Não acontece abertamente. Aí torna-se ainda mais difícil. É possível. Já vimos casos, já joguei casos nos quais a pessoa ainda teve, né, a inteligência de começar a coletar provas, por exemplo, de e-mails que eram enviados. Então, já atuei num caso no qual houve gravações telefônicas de ligações feitas àquela pessoa, de mensagens enviadas àquela pessoa por aplicativos. Então, é possível sim, mas não é uma tarefa fácil. E até porque as palavras elas possuem pesos muito diferentes, né? E às vezes o ambiente
daquela empresa é tão tóxico, uma atmosfera tão carregada, tão pesada, que às vezes um sopro, né, estoura o balão. Assim. Você ouve a palavra individual, mas não se dá conta do peso que aquela palavra tem, né, naquele momento, naquele ambiente, depois do histórico de outras palavras ditas para aquela pessoa. Está saturada no seu limite. Né? E é praticamente difícil comprovar isso. Você mencionou o diálogo. O diálogo é chave, muito importante. A forma como se trata. Porque muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, as pessoas têm o mesmo objetivo. Eles querem realizar, alcançar a meta, ter um bom desempenho. Mas a forma pelo qual eles conversam para chegar, por exemplo, eu já julguei casos nos quais eram impostos aos empregados meios de estímulo absolutamente desumanos, coisas assim inacreditáveis. Desde a pessoa que não atingisse a meta teria que passar uma semana andando com um chapéuzinho dizendo que não atingiu a meta, até situações nos quais uma pessoa que não realizou determinada atividade a contento teria que, isso é inacreditável, mas aconteceu, vestir, né, roupas, né, do outro sexo durante o dia para ser destacado como aquela pessoa não atingiu, alvo de brincadeiras variadas. Então, uma forma assim era incompreensível. Nesse caso, eu coloquei na minha decisão que a empresa era uma empresa grande, empresa muito grande, era inacreditável que neste ano, esse julgamento foi no início dos anos 2000, 2003, 2004, com a empresa desse porte aqui no nosso país admite que dentro do seu ambiente de trabalho ocorra isso. Isso, para mim, é absolutamente inacreditável. Né? E depois vieram, né, os advogados conversaram comigo, né, assim, muito abertamente. Eu conversei, trouxeram até um diretor, e eles modificaram realmente esse time. E eu passei nunca mais a receber essa modalidade de reclamação lá, porque eles modificaram. Porque eu sempre digo, a atuação do juiz, ele tem também uma função pedagógica, não apenas de mostrar e conscientizar as próprias partes, mas outros que estão visualizando aquela causa e analisam, ó, aquela conduta errada, aquela conduta equivocada. Eu procuro manter uma espécie de diálogo nesse sentido. Aí eu falava como se estivesse falando para o diretor-presidente. Eu não estou acreditando que uma empresa desse porte admite essa forma de conduta aqui dentro do seu ambiente. E aí não vai caber, eita, eu não sabia. Mas se há alguma razão de esperança no estudo, né, e sempre tem, né, uma luzinha em qualquer treva, é o fato de que hoje as pessoas elas se perguntam sobre saúde no trabalho. E isso é relativamente recente. Né? O trabalho sempre foi entendido como um castigo. Né? Até historicamente, a pele morena ela era desvalorizada. Claro, questões também ligadas ao racismo, evidentemente, mas mesmo em países onde se tinha somente um fenótipo, né? As peles mais escuras eram desvalorizadas porque elas indicavam que aquela pessoa trabalhava nos campos. Né? Então, uma pele mais clara, de alguém passava o dia na fidalguia, né? E, portanto, ela era mais respeitada do que aquela outra que tinha vestígios, calos nas mãos, vestígios de um trabalho braçal e manual. Então, o trabalho sempre foi associado ao castigo. A própria palavra trabalho, né? Ela é o nome de um chicote que era utilizado para açoitar escravos. Né? Tripalium, que era um chicotezinho que tinha uma ponta de ferro. E quando batia nas costas do escravo, arrancava um pedaço da carne. Então, veja, o trabalho vem daí. Então, a própria história do termo sugere castigo, sugere pena, né? Nos mitos judaicos, né? Da criação do mundo, né? Quando se fala que Adão saiu do paraíso, então o castigo dele foi vir trabalhar. Veja, morrer e trabalhar, né? Ele nem trabalhava, nem morria, né? E passou a ter esses dois castigos. Então, de repente, a gente criou uma ordem de coisas em que a gente passa a se perguntar como as empresas podem ceder um pouco, inclusive do seu lucro, né? Inclusive nas suas estruturas já previamente definidas, para dar ao trabalhador alguma chance de respirar. Então, isso é maravilhoso, né? Poder existir essa discussão hoje em dia. E nas minhas pesquisas aqui para essa nossa conversa, eu não sabia, mas existe o Dia Mundial de Saúde e de Segurança no Trabalho, né, o dia 28 de 28 de abril. abril, Eu fiquei sim. feliz, né, que existe essa preocupação, né, e que, obviamente, que os trabalhos, né, todos os entes envolvidos nesse processo estejam voltados em busca, né, de soluções de verdade. Se não forem soluções definitivas, mas que amenize, que, assim como o Dr. Sérgio falou, torne respirável o ambiente. Torne respirável o ambiente e que eduque, que faça outra empresa, por exemplo, repensar. Nossa, será que essa atitude que a gente está tendo aqui não vai ser considerada igual àquela outra lá, né, que o Dr. Sérgio julgou?
Eu acho isso É, importante, né? é importante. O Tribunal do Trabalho ele tem um grupo, o G30, é um grupo multidisciplinar, tem juízes, tem servidores, tem pessoas fora da estrutura de trabalho que se preocupam exatamente isso, em saúde, no meio ambiente de trabalho, buscam com várias atividades de conscientização e de ensino a posturas preventivas, evitar esses problemas que muitas vezes nós devemos ser caracterizados, ser materializados. Eu acho que há uma maior conscientização. A questão hoje é debatida, é dialogada, é discutida. As pessoas entendem que, olha, no meu ambiente de trabalho, eu tenho direito de ser respeitado, eu tenho direito de me sentir seguro. Né? Então, essa conscientização em si já é uma evolução. E realmente, pela minha experiência, eu tenho visualizado isso. A maior parte dos casos mais assim extremistas dos quais eu testemunhei foram casos há mais de 15 anos, há mais de 10 anos. Então, eu acredito que tem havido uma melhora. A questão da cobrança ainda é muito forte, né? A forma da cobrança, a forma de imposição. Mas, de uma forma geral, acredito que essa conscientização por parte do trabalhador, essa movimentação, esse diálogo, tem ajudado. Então, nós temos evoluído. Então, eu acho que nesse ponto nós estamos num ascendente, pelo menos. Mônica, o dia 28 de abril ele tem sido comemorado, né, a partir do Abril Verde. Então, talvez em abril de 2024 possamos voltar aqui para fazer um outro podcast de Abril Verde aqui, né, sobre segurança e saúde do trabalho. Né? Mas esse ponto que o Dr. Sérgio toca é fundamental, porque a vida é uma experiência muito breve, um sopro. Né? Ainda ontem, todos nós temos lembranças de que ainda ontem éramos crianças, né, brincando pelas ruas, nos prédios, enfim, nos videogames, como cada um exerceu sua infância. E estala-se um dedo, né? E a gente já está aqui agora, tá? Jovens ainda somos, tá? Bem jovens ainda. Eu nem tanto. O doutor, quando falou que o queixoso era jovem, olhou para mim, eu fiquei lisonjeado, né? Aquele jovem aqui, né? Mas tudo passa muito, muito brevemente, né? Amanhã talvez possamos partir dessa vida, né? Nos encantar, como digo Maria Rosa. Então, que a nossa vida seja uma vida qualificada, que o nosso tempo seja um tempo bom, né? O Mário Quintana, ele dizia, o poeta lá do Rio Grande do Sul, que a vida é como deveres que viemos fazer em casa, né? Quando a gente menos espera, é sexta-feira, é tarde para entregar o TV, quando menos espera, já temos 30 anos, quando menos espera, a gente está partindo. Então, se essa vida, essa hospedaria tão louca, onde a gente parte sem nem poder fazer as malas, muitas vezes, então que seja um tempo bom, que a gente não se detenha onde não nos querem, onde a gente não tenha condições mínimas de dignidade. Se alguém que nos ouve aqui puder, né, ter isso como uma espécie de orientação, conselho, que não se demore aonde seu coração não se sente bem. E depois, enfim, as coisas se ajeitam, né? Salário, vida, renda, responsabilização civil, penal, se for uma empresa que provoca qualquer tipo de abuso. Mas a urgência, o mais urgente é que eu esteja bem, esteja feliz. Eu não me demore mais um dia sequer, onde me tratam como se eu fosse um inumano. O poder do não, né? Pois é. Eu não vou nem dizer que trata como um bicho, porque hoje até com os bichos a gente tem cuidado, né? Que cuidado, menos viu? com o bicho, então. Né? Antes da gente, a gente já está aqui partindo para o final do nosso episódio de hoje, mas ainda tem um ponto que eu queria que a gente conseguisse esclarecer aqui, doutor César. A questão do assédio moral. O que exatamente caracteriza? Como é que a gente prova, né? Muito bem. Bem, nós temos alguns elementos que nós vamos identificar como elementos constitutivos de uma situação no qual nós vamos ver caracterizado o assédio moral. O primeiro é alguma conduta, né, intencional ou não. Veja que isso é muito importante, que às vezes, mesmo sem ser intencional, né? Como é o caso, por exemplo, daquelas cantorias, aqueles gritos. Não havia nenhuma intenção em constranger, mas constrange a pessoa mais. Então, não há necessidade de haver aquele intuito perverso, como alguns entendem que não. Às vezes, é só a sua forma de agir. Uma pessoa, por exemplo, que é mais rigorosa, uma pessoa que tem aquela formação de exigir, ela não está querendo o mal daquela pessoa, mas a forma como ela age acaba, né, trazendo. Então, é uma conduta que pode ser uma conduta comissiva, uma ação ou uma omissão também. O assédio pode vir de omissão, simplesmente de se ignorar. Eu já atuei em casos nos quais o castigo, entre aspas, colocados para aquele trabalhador era ninguém podia falar com ele. Aí ele ia para o trabalhador, isolamento. É uma tortura, uma espécie de tortura.
né? Então, pode ser uma conduta omissiva também. Então, é alguma conduta, né, que fere, né, que constrange, que atinge a dignidade da pessoa humana, daquele trabalhador, dentro do seu ambiente de trabalho. Então, a gente vai procurar primordialmente esses dois elementos. Essa ação, né, ou omissão, que vem a violar, né, a dignidade, vem a gerar o respectivo constrangimento. Aí, então, dependendo do caso, existem outros elementos que podem, de repente, excluir. De repente, pode ser uma situação que a gente chama de culpa exclusiva da vítima. E a vítima é quem provoca uma situação no qual a reação é apresentada daquela maneira, e isso, então, justificaria, né, a respectiva conduta em virtude da conduta anterior da própria vítima. O que eu discordo de boa parte de meus colegas e da doutrina é quanto à exigência de repetição. Porque as pessoas dizem, não, assédio é uma conduta necessariamente repetitiva. Aí eu digo, veja, se você quiser ser hipertécnico, você pode até fazer essa afirmação. Mas eu consigo ver situações de assédio decorrentes de condutas únicas, mas extremamente intensas e que atingem. Por exemplo, você pode dizer, não, cada dia aquela pessoa sendo ofendida com aquela conduta, aos poucos gerando então aquela situação maior. Perfeito, mas é possível, por exemplo, que um único dia chegou lá o superior hierárquico que na frente de todo mundo destratou aquela pessoa de tal forma que humilhou aquela pessoa de tal forma. E isso então, se você pode dizer, então, eu não posso considerar aquilo como assédio, porque foi uma única vez, como eu já vi uma decisão judicial de um colega no qual eu fui voto vencido, ele descaracterizar por entender, porque isso foi provado que ocorreu uma única vez. Então, não caracteriza assédio, fato isolado. Mas a ofensa ocorreu de qualquer maneira, mesmo que não tenha havido aquela repetição. Né? O fato de não ter sido múltiplos atos pontuais, e sim um único ato, não retira a gravidade, não retira o caráter abusivo. Então, eu pessoalmente não exijo essa repetição, essa constância, que boa parte dos meus colegas, e a doutrina é uníssona. Vocês podem analisar qualquer livro, assim, eles vão falar, um dos requisitos é que é a conduta reiterada, etc. Como no bullying também, né? Que haja, então, múltiplas vezes. Então, eu acho que uma única vez é capaz de gerar um dano, né? E eu não descaracterizaria exclusivamente por esse motivo. Mas é algo que normalmente é levantado, a necessidade de ser efetivamente, né, uma conduta repetitiva. Mas o mais relevante aí, eu acho mais importante é isso, essa conscientização que nem sempre é necessário haver o intuito, a intenção perversa para caracterizar a respectiva conduta. Às vezes a empresa faz algo que eu já tive no interrogatório com, por exemplo, um gerente que foi trazido como testemunha, era impressionante porque ele não entendia aquilo como algo agressivo, como algo abusivo. E na minha perspectiva era altamente agressivo. Eu jamais aceitaria aquilo. Mas na forma de ver dele, ele realmente não achava. Então, eu procuro que a empatia a gente tem que exercer em múltiplos lados, né? Em múltiplos lados. Então eu estava tentando ver pela forma dele. De repente ele teve aquela formação mais rigorosa, quando jovem, e a forma dele ver o mundo é aquela forma. Mas mesmo assim, tem que se adequar ao mínimo de razoável dentro do ambiente de trabalho. Então eu reconheci, mesmo que ele não ficasse convencido que estava errado. Então nós temos que ter esse feeling, né? esse sentimento, essa forma de acolher ambas as versões, mas, né, aplicar aquela que se revela mais adequada dentro do contexto do caso. Sensibilidade. E o doutor Sérgio tem uma sensibilidade quase psicológica, porque se o fato ocorreu uma única vez, mas me pergunto eu, né, da minha posição, né, do psicólogo, quantas vezes não terá se repetido na mente da pessoa agredida? Né? Porque aquilo fica, reverbera, né? Reverbera. Eu sou testemunha, né, de como uma palavra maldita reverbera nos ouvidos e no coração da pessoa durante anos, muda destinos muitas vezes. Então, assim, talvez nas próximas sentenças o doutor pode considerar como repetição as vezes que aquilo voltou voltou no psiquismo daquele agredido. Então, rapazes, estamos sim agora chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Então eu queria, apesar de já estar aberto aqui durante todo o nosso programa, mas, doutor Sérgio, para as empresas hoje, né, o que é que o senhor sugere? Veja, eu acho muito importante ouvir aquele diálogo que nós falamos, né? Ter canais abertos para que os trabalhadores possam se manifestar se estão descontentes. Porque muitas vezes
a empresa, né, não sabe porque não chegou a ela a respectiva informação de determinada conduta inadequada, por exemplo, de um gerente de determinado setor. É muito importante que os empregados se sintam à vontade para falar, para comunicar, e que ela tenha, dentro do seu RH, alguém, então, que fica responsável por servir de elo, porque eu acredito que uma parte razoável das vezes é possível resolver pelo diálogo. Aconteceu, você explica, ó, e aquilo é inadequado, e você consegue resolver sem maiores consequências. Agora, se ela preferir ignorar, não buscar qualquer tipo de preventiva dessa natureza, então ela vai realmente correr risco depois, né, receber uma notificação de uma ação judicial da pessoa pedindo uma indenização vultosa em virtude do prejuízo que foi provocado por esse tipo de assédio que foi sofrido. Com consequência de algo que poderia ter simplesmente sido considerado como de relações humanas, né? Errei, desculpa, né? Isso não vai acontecer de novo. Perfeito. Né? E agora você, Pedro Gabriel, nosso psicanalista, nosso como é? Nosso poeta. Nosso poeta. Tem amiga muito boa, né? Não só sou eu que acho isso não, hein? Sérgio, e você? Como é que você... Sérgio, desculpa, agora até eu já troquei. Pedro, o que é que você sugere para a gente, né? Para nós, como é que a gente também pode favorecer, né? Colaborar com esse ambiente são? Até os anos 80, 90, talvez, os órgãos de saúde do mundo definiam a saúde de uma maneira muito arcaica. A gente geralmente começa com as definições, eu vou terminar com a definição de saúde. A gente termina pelo começo para voltar, né? E já conecta com o próximo. Era uma definição muito arcaica de saúde, que era aquela que foi oferecida pelo Hipócrates no começo da medicina, lá na ilha de Cós, na Grécia, 360 a.C., que era uma definição que carecia de reforma já há muito tempo, né? Que era o silêncio dos órgãos. Veja que definição bonita e ineficaz. Porque assim se entendia que você estava saudável quando não tinha dor. Então, se a perna não dói, ela está saudável. Se o braço não dói, ele está saudável. E essa definição, ela foi sofrendo algumas transformações e ela chegou hoje na ideia de bem-estar. Ou seja, não é suficiente que você não tenha nada. É preciso que você tenha bem-estar, felicidade. Você pode, no ambiente de trabalho, pode não ter ninguém gritando, pode não ter ninguém quebrando lá os teclados, pode não ter ninguém dando em ninguém, mas ainda assim pode ser um ambiente insalubre, um ambiente de muito sofrimento. Então, que cada um seja, né, antes de mais nada, o seu próprio líder, seu próprio chefe, seu próprio guia, seu próprio juiz, no sentido de promover para si, né, um espaço de liberdade, tanto no trabalho quanto em casa, consigo mesmo. Né? O Nietzsche, ele dizia, eu gosto muito de Nietzsche, que é 3 vezes, né? Ele dizia, né, é o vosso mau amor de vós mesmos que faz da sua solidão um cativeiro. Então, eu tenho que ser a minha melhor companhia. Se quando eu estou só, eu não estou bem, há questões aí gritando. E elas vão aparecer em casa, com familiares, vão aparecer no trabalho, com familiares. Então, que cada um possa entender que, claro, as empresas elas têm responsabilidade sim, né? Infelizmente, a gente sofre ainda com chagas como trabalhos análogos à escravidão, que ainda existe no país, claro, existem muitos problemas institucionais, mas que cada um, antes que se chegue nos limites, possa estabelecer esse ponto de não retorno e viver os poucos instantes que temos, poucos incertos, a gente não sabe quando vai partir, né? Tomara que demore, né? Mas pode ser amanhã. Então, que hoje seja o melhor dia da minha vida. Que amanhã seja o melhor dia da minha vida. Somente superado por depois da manhã. Então, se a gente não está nesse caminho de descobrir o que é que a gente ama, criar espaços para a gente fazer o que a gente ama, seja, sei lá, natação, tocar um instrumento, o que for, então a gente está na esfera da morte. Então, que a vida seja nosso dia, que o prazer seja nosso dia, que o desejo seja nosso dia, e não uma espécie de morte em dia. Seja no trabalho, então. Perfeito. Sobretudo no trabalho, já que a gente passa tanto tempo nele, né? É um poeta, viu? É um Eu poeta. falei? Obrigado. Vou deixar aqui, tá? O Instagram de Pedro Gabriel. Se o Dr. Sérgio tiver também, a gente deixa, porque eu sei que vai ter um monte de gente curiosa para saber mais de vocês, né? Da vida publicável, né? No Instagram, que nós já referimos aqui. Mais alguma coisa que eu não tenha perguntado que vocês acham importante dizer nessa oportunidade?
Bem, o que seria suficiente para um outro podcast, né? É, né? Em abril de 2024, né? Ó, já No está Verde, a gente anotado volta. aqui, no próximo dia 28 de abril, seja lá que data for, nós teremos um novo podcast. Rapazes, muitíssimo obrigada mais uma vez por terem aceitado o nosso convite, viu? Obrigada, eu sei que foi difícil encontrar um espaçozinho na agenda de vocês. Então, em nome de todos que fazem a SMAP, que agora fazem também o IPOD, o nosso muitíssimo obrigada. Obrigada a você que nos acompanha e que está se inscrevendo aí agora, tenho certeza, no canal do YouTube da SMAP. Sexta-feira que vem, a gente está de volta. Tchau, tchau.